A paz do Senhor e boa noite. Eu queria que você entendesse que primeiro vem a luta, para depois vir a bênção. Primeiro vem o obedecer, para depois vir o agir de Deus. É dessa forma que Deus trabalha. A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, capítulo 22, vou apenas resumir, do versículo 1. Vai começar dizendo assim: aconteceu que depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. O Senhor diz: pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu ama, e vai à terra de Moriá e oferece ali em sacrifício, em uma das montanhas que eu te mostrarei, ou que direi. Lá o versículo 9 vai dizer que Abraão faz exatamente o que Deus pede. Abraão vai. E chegando ali, ele restaura ali o altar, põe em ordem a lenha, amarra Isaque, seu filho, deita sobre o altar, estende a sua mão, pega o cutelo para imolar o seu filho. Mas no versículo 11, quando ele já vai ali sacrificar a Isaque, seu filho, vai dizer que o anjo do Senhor branda desde o céu: Abraão, Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, pois agora sei que teme a Deus e não me negasse o teu único filho. Vai dizer que Abraão, ele ergue os olhos e olha para trás, e lá está um carneiro amarrado sobre as pontas em um mato. Ele pega o carneiro e oferece ali no holocausto, em sacrifício, em lugar de Isaque. E vai dizer que após ele fazer isso, ele dá o nome ali: o Senhor proverá. Ou seja, quando nós fazemos exatamente aquilo que Deus pede, Deus nos dá assim autonomia para dar até nome. Abraão pôs o nome ali, daquele lugar: Deus proverá. Deus te dá liberdade para pôr nome em ministério, quando você assim se sacrifica diante de Deus, faz o que Deus coloca no seu coração. Nós vamos perceber que, às vezes, nem sempre agradar a Deus quer dizer que vai ser fácil. Nem sempre estar sob a direção de Deus, obedecendo a Deus, quer dizer que não vai doer. Vamos entender que Abraão, quando ele vai ali, a trajetória dura 3 dias, ali levando o seu filho como sacrifício. Vamos entender que ele estava ali doído por dentro. Porém, ele estava indo para, assim, obedecer a Deus. E vamos compreender que lá no versículo 7, Isaque faz uma pergunta para Abraão. Ele diz: meu pai, aqui está o fogo e a lenha para o holocausto ou para o sacrifício. E onde está o cordeiro? E ele responde: o cordeiro para si Deus proverá. Ou seja, Isaque estava indo ali para ser sacrificado, mas ele não sabia que ele ia ser o cordeiro, que ia ser ali oferecido pelo seu pai a Deus. Mas ele está indo. E Abraão, eu imagino que não era fácil para Abraão responder assim que Deus ia prover. Mas sabendo ele que, se Deus não provesse, o seu filho seria ali o cordeiro oferecido ali no holocausto em sacrifício.
E vamos entender que quando chega ali o local do sacrifício, Abraão começa a amarrar a Isaac, e Isaac já não lhe pergunta mais nada. Isaac começa a entender que ele está no lugar do cordeiro. Vamos entender que quando nós se calamos diante de situação é porque nós estamos aceitando. Eu imagino que Isaac pensava assim: se é para Deus, meu pai, eu aceito seu cordeiro, eu aceito o seu sacrifício. Eu imagino que o silêncio de Isaac estava falando isso. Mas Deus ali, depois de ver que Abraão temia a ele, Deus ali, o anjo, branda desde o céu: não faça isso, não estenda a mão sobre o moço, agora eu vejo que temes a mim. E vamos entender que lá no versículo aqui, 16, vai dizer assim: e disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, que devereis te abençoar, e grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Deus estava dizendo: agora eu devo te abençoar. Agora eu vejo que tu és digno de bênção, de ser honrado, de ser abençoado. Agora eu vou cumprir aquilo que te prometi, porque vemos que quando Abraão sai da terra dele, lá em Gênesis 12, ele sai debaixo de uma promessa. Deus diz a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Ou seja, ele sai debaixo de uma promessa. Vamos entender que lá no versículo, capítulo 20, e lá no versículo 2 ou 3, se não me foge da memória, quando Abraão, com medo dos reis pagãos, se eu não me engano, o rei Abimeleque, ele diz assim que Sara é sua irmã. O rei manda buscar Sara para o palácio, para ser uma das suas mulheres. Mas Deus incomoda o rei à noite e diz: ei, tu serás um homem morto, porque tu está com uma mulher casada, uma mulher que tem marido. E vamos ver que diante daquilo, o rei Abimeleque devolve a Sara. Eu vejo que o tempo inteiro Abraão estava sendo provado, mas em todas as provas ele foi aprovado. Ele passou em todas elas. Se você está sendo aprovado, glorifica, adora. É porque Deus quer te aprovar. E assim como ele cumpriu a promessa na vida de Abraão, ele é fiel para cumprir na minha e na sua. Creia tão somente e obedeça aquilo que Deus colocar no teu coração. Fique todos com Deus e na paz do Senhor.